Daniel, capítulo 6, no versículo 10, para nós começarmos a meditação nessa noite gloriosa. Daniel, capítulo 6, aleluia. Daniel 6, 10, amém. Nós vamos aprofundar esse tema espiritualmente, meus irmãos, que diz assim, Daniel 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém? Queridos, vamos somente examinar esse versículo para nós meditarmos na palavra de Deus, no livro do profeta Daniel, aleluia. Nós observamos, meus irmãos, aqui, que Daniel, ele se colocava 3 vezes ao dia de joelhos e orava diante de Deus. E ele não mudou o seu procedimento, porque ele perseverou em servir a Deus. Na verdade, a nossa caminhada é uma perseverança. Como nós vimos na paraxá deste Shabat, na paraxá Bechalar, nós vimos que o povo de Israel tinha atravessado ali o Mar Vermelho. E ali, meus irmãos, no deserto, apareceram outros mares vermelhos, em termos de provas que Deus tinha colocado para Israel. E nós vimos, meus irmãos, nessa paraxá, que o povo não foi fiel em sua totalidade nessas provas, e muitos murmuraram contra Deus. E nós vimos, meus irmãos, então, que da mesma maneira que o Egito foi morto no Mar Vermelho, Faraó e seus exércitos foram afogados. Inclusive, se alguém for visitar a pirâmide do faraó Ramsés II lá no Egito hoje, lá na pirâmide é como se fosse uma tumba, né, daquele faraó. Lá está escrito que ele se afogou, fator da morte, afogado, até os dias de hoje. Porque o Eterno fez com que o Mar Vermelho cobrisse esse faraó, porque, na verdade, o Eterno endureceu o coração dele, e ele ainda quis perseguir o povo de Deus por meio do Mar Seco, só que o Mar Seco era só para Israel, não era para o Egito. Mas ali, meus irmãos, o povo de Israel também pecou contra Deus no deserto. E ali no deserto, mesmo ele chegando na terra prometida, diante de tanta murmuração, o Eterno falou, vocês não vão... Eles demoraram 2 anos para chegar na porta de Canaã, da terra prometida. O Eterno mandou, volta todo mundo, e essa geração vai morrer toda no deserto. E só os filhos deles é que vão entrar na terra prometida. Então demorou tudo ao todo 40 anos. Porque o Eterno também, além de perecer o Egito, pereceu Israel no deserto, só permitindo que entrasse na terra prometida, Josué e Calebe. Por quê, meus irmãos? Porque foram os únicos que perseveraram até o fim. Não murmuraram nunca contra o Eterno e se indispuseram, inclusive, a favor do Eterno perante a congregação, e a congregação ia apedrejá-los, mas eles ficaram fiéis ao Eterno, e o Eterno não permitiu que eles fossem apedrejados, e eles foram fiéis até o fim. Então, você vê, meus irmãos, que aquela alegria de passar no Mar Vermelho, a grande maioria que passou no Mar Seco, acabou também morrendo no deserto, porque o Eterno, como nós aprendemos nesse Shabá, ele não tem o culpado por inocente. O fato dele dar uma bênção para nós é fator de nós nos prepararmos para o próximo desafio e ficar firme. Aleluia! Porque a cada dia o Eterno prova, e o Eterno, ele quer para o seu povo Josués e Calebes. Não importa que seja só 2, irmãos. Saíram milhares do Egito, mas só esses 2 agradaram o Eterno.
Amém? Então, nós temos que ter essa visão. Mas eu queria falar agora aqui do profeta Daniel, meus irmãos, que o Daniel também teve esse mar vermelho na frente dele. Nós vimos aqui, irmãos, que Daniel, ele orava a Deus 3 vezes ao dia. Insuflado pelos outros, seus servos, assinou um edito proibindo que alguém se dirigisse a um Deus no espaço de 30 dias. Mas Daniel não deixou de orar as 3 vezes ao dia, mesmo sabendo que o edito do rei diria que quem ousasse desobedecer o rei seria lançado na cova dos leões. Mas Daniel preferiu cumprir a Torá de orar 3 vezes ao dia do que quebrar sua aliança com o Eterno. Ele podia até, de repente, falar com o Eterno, só 30 dias eu vou ficar aqui orando só em espírito. Não. Daniel continuou fazendo o que ele fazia, de joelhos, testemunhando que ele continuava fiel ao Elohim de Israel, ao Deus Todo-Poderoso. E ali, meus irmãos, nós vimos que Daniel teve o livramento. Deus o enviou o anjo, fechou a boca do leão e ele foi salvo. Mas nós vimos aqui, irmãos, o propósito de Daniel, propósito do profeta, que 3 vezes ao dia se pôs de joelhos. 3 vezes ao dia ele orava. E eu queria hoje mostrar para os irmãos, na palavra da Torá, de onde que vem esse ensino de 3 vezes ao dia. Nós vimos, inclusive, nesses comentários desse último Shabat, lá em João 6, que Yeshua disse que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque, meus irmãos, a oração da manhã foi introduzida por Abraão, que é a Shacharit. Amém? E nós vamos ver aqui o texto da oração da manhã, que foi introduzido por Abraão. Louvado seja Deus. Amém? Isso está em Gênesis. Louvado seja Deus. Essa é a oração chamada Shacharit, que teve muitas pessoas me perguntam na igreja, pessoas interessadas, né, meus irmãos? Glória a Deus. E o Eterno hoje está explicando isso para os irmãos. Aqui nós se lembramos do episódio que Abraão orou a Deus para que Deus cuidasse daqueles de Sodoma que vieram fiéis para que eles não fossem mortos junto com Sodoma. Aleluia. Então, quando Sodoma estava sendo destruída por Deus, Abraão estava ali orando também. Amém? Abraão, Gênesis 19, aleluia, que diz aqui, irmãos, no verso 27, diz, e Abraão levantou-se, glória a Deus, naquela manhã, e foi aquele lugar onde estivera diante da face do Eterno. Mas aqui não é estivera, é orava diante da face do Eterno. Então, essa oração da manhã, amém, que Daniel fazia lá, louvado seja Deus, deriva de Abraão, amém? O primeiro dos patriarcas, louvado seja Deus. Então, Abraão, ele orava a Shacharit de manhã diante de Adonai, em Gênesis 19, 27. Depois nós vamos ver que a oração da tarde, amém? Que a Minhá, a oração da tarde, louvado seja Deus, ela é feita pelo seu filho Isaac, porque o Elohim é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nós vamos ver em Gênesis, meus irmãos, no capítulo 24, glórias a Deus, que Isaac estava orando à tarde, esperando a varoa que o servo do seu pai havia buscado na casa de Labão. Estava esperando Rebeca. Ele não sabia que era Rebeca, mas ele estava em oração. Amém? Tanto é que no casamento, meus irmãos, judaico, até os dias de hoje, os noivos fazem um jejum naquele dia. Amém? Para poder casar-se. Porque você vê isso aqui em Gênesis 24, meus irmãos, 63, louvado seja Deus, glória a Deus. Gênesis 63, amém?
Gênesis 24, verso 63. Aqui diz: e Isaque saíra a orar no campo à tarde, e levantou seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham, e Rebeca também levantou seus olhos e viu Isaque e desceu do camelo, e os dois ali se encontraram. Amém? Então, é a oração, porque o servo de Deus tem que estar sempre em oração, inclusive no dia do seu casamento. Louvado seja Deus. Amém? Então, aí você vê que a Shacharit, que é a oração da manhã, Abraão, a Minhá, que é a oração da tarde, Isaac, e nós vamos ver a oração da noite, né? E essas orações nós já passamos nesse ano na Torá, né, meus irmãos? Só que agora nós estamos tratando desse assunto para ajudar os irmãos a entenderem esse princípio, e nós vamos ver esse princípio bem extenso, não só na vida do profeta Daniel e de outros homens de Deus, inclusive de Yeshua. Daqui a pouco nós vamos ver isso, meus irmãos. Amém? Gênesis, no capítulo 32, irmãos. Louvado seja Deus. No versículo 9, nós vamos ver 9 a 13. Porque nós vemos aquele episódio que Jacó estava preocupado, que Esaú vinha com 400 homens para encontrar com ele, e Esaú veio para praticamente exterminar Jacó. Mas Jacó orou a Deus naquela noite. Nós vamos aqui, tem que pegar o versículo 9, Gênesis capítulo 32, nós vamos aqui no 9 e nós vamos até ao 13, que diz assim: disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o eterno que me disseste, torna-te a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo. Porque com o meu cajado passei esse Jordão e agora me tornei em dois bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. Porventura não venha e me fira e a mãe com os filhos. E tu disseste, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E no versículo 13 diz, e passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú. Então vocês vejam, meus irmãos, ele separou as famílias e passou aquela madrugada, aquela noite, orando. E aí é a oração, né, da Marive, que é feita à noite. Então, a da manhã de Abraão, Isaque à tarde, é à noite. Então, esse ensino da Torá, de orar 3 vezes ao dia, Daniel estava sendo fiel e não quebrou. E nós vamos aqui ver o Salmo 55, meus irmãos, que o rei Davi também orava 3 vezes ao dia. Louvado seja Deus, porque é um princípio da Torá. Louvado seja o nome de Adonai. Salmo, capítulo 55, meus irmãos. E vamos aqui no verso 17. Davi diz, de tarde e de manhã, e ao meio-dia orarei, e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. 3 orações. Amém? A Shacharit, a Minhá e a Mariv. A oração da manhã, da tarde e da noite. Queridos irmãos, essa prática é uma prática de obediência à Torá. 3 vezes ao dia. Oração eterna. E Yeshua HaMashiach, ao vir à terra, ele traz esse princípio da Torá, das 3 orações. E ele faz disso um princípio de perseverança na oração. Então, nós vamos ver, inicialmente, meus irmãos, o Yeshua falando em Mateus capítulo 7. Amém? E nós vamos ver ele falando agora sobre as orações. E ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Primeira oração. Buscai e encontrareis. Segunda oração. Batei e abri-se-vos-á. Terceira oração.
Amém? Então, e ele diz, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Então, nós vemos Yeshua trazendo o princípio mandatório da Torá para a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, amém? Que, na verdade, nós vimos que só veio ser consolidado como escritura 1.600 anos depois de Yeshua, meus irmãos, mas tudo que está na Torá, Yeshua, ele faz exatamente igual. Amém? Então, cada um de nós deve pedir, buscar e bater em oração. E nós vamos ver, irmãos, que Yeshua, ele faz isso, mas a oração dele não podia ser ouvida. E isso nós vimos na paraxá desse Shabat, né, nos escritos nazarenos, todo mundo leu, em Mateus 26. Nós vamos lá agora em Mateus, capítulo 26, meus irmãos. Amém? Mateus, capítulo 26. Nós podemos contemplar que Yeshua, ele que ensinou o princípio, ele tem que falar segundo o princípio dele. E nós todos temos que obedecer, porque nós temos que obedecer a Torá. Louvado seja Deus. Você tem que ter a constância de oração. Olha aqui Yeshua colocando o princípio em oração, em prática. Mateus 26, 36. Vamos aqui, cada versículo. Então chegou Yeshua com eles, isso aqui na hora dele ser traído por Judas. Amém? Então chegou Yeshua com eles a um lugar chamado Getsêmani, que é um lugar ali no Monte das Oliveiras, né, irmãos? Eu até já botei aqui um videozinho para os irmãos verem, é um lugar lindo, florido, assim. Muito bonito aquele lugar. Mas ali, Yeshua estava em forte oração. Então chegou Yeshua com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, que eu falei sempre com os irmãos que ele sempre chamava esses 3, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Amém? E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, olhe bem o que ele está falando, se é possível, porque não era possível, porque a Escritura já tinha dito que tinha que ser assim. Mas ele ora: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, essa oração, além de ser um momento em que ele faz a sua primeira oração, ele está dando um exemplo para todos nós. Amém? Que antes de qualquer vontade, mesmo da dele, que é um com o Pai, que na verdade é o próprio Eterno aqui na terra, mas ele diz que não seja o que eu quero, mas o que tu queres. No verso 40, ele volta, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí diz no verso 42, e indo segunda vez orou, dizendo: meu Pai, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Orou. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Mas Yeshua, ele cumpriu o próprio ensino dele que ele fez em Mateus 7. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. No verso 45, então chegou junto aos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora, como quem diz, pode dormir agora, e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. E ali
Judas já estava chegando, no verso 46 diz: levantai-vos e partamos, eis que é chegado o que me trai. Mas ele orou ali 3 vezes. Ele pediu, ele buscou e ele bateu. Mas a escritura tem que se cumprir. Ele próprio, o eterno feito homem, sabia que a vontade dele próprio tinha que se cumprir com ele sendo sacrificado, meus irmãos. Ali estava um grande mar vermelho para Yeshua e ele foi fiel. Louvado seja Deus. Ele foi fiel àquele desafio. E orou 3 vezes. Não, alguém pode perguntar, mas ele repetiu a oração? Ele não diz lá em Mateus 6, 7? Nós vamos aqui em Mateus 6, 7. Mateus 6, vamos aqui, irmãos, examinar essa palavra. Mateus 6, versículo 7. Amém? E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não. Não. Cada oração que ele fez, apesar de ter sido 3 orações idênticas, ele sentiu cada oração. Você orar 1000 orações iguais, mas você sentir, o que não pode é a oração ser vã. Vã é quando a pessoa repete, mas não sente. Vã repetição. Não, ele não diz assim, e orando não useis de repetições. Ele não fala de repetições, ele fala de vãs repetições. O que é vã repetição? Vã repetição é repetição que a pessoa não pensa. Está repetindo por falar, porque já decorou. Não, você tem que pensar naquilo que você está pedindo. Você pode pedir 3 vezes, como está ali na Torá. E como Yeshua falou. E nós vamos ver, irmãos, amém? Que Yeshua HaMashiach, o próprio apóstolo Paulo, nós vamos ver que ele usou também desse mesmo princípio e obediência na carta ao 2 aos Coríntios, no capítulo 12, meus irmãos. Carta de 2 aos Coríntios, capítulo 12. Olha o que diz aqui no verso 7, meus irmãos. Aleluia. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual, quantas vezes? 3 vezes orei ao Eterno, para que se desviasse de mim. Aí o Eterno disse a ele, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí o apóstolo diz, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, amados, você observa aqui, louvado seja o nome de Adonai, que o apóstolo Paulo também orou 3 vezes ao Eterno. O que ele fez aqui? Pediu, buscou e bateu. Amém? Mas ele não orou vã repetição. Ele não falou por falar. Ele orou sentindo a oração. Aleluia! Ele orou gemendo diante de Adonai. Aleluia! E ali, meus irmãos, mesmo assim, o Eterno falou para ele que não ia atendê-lo naquela oração. Amém? Aquele era um propósito do Eterno. E o Eterno falou com o seu servo. Então nós vemos, meus irmãos, que a Torá nos manda orar 3 vezes ao dia. E Yeshua traz o princípio para insistir 3 vezes na oração. Aleluia! E Yeshua, ele traz o ensino para que não seja somente 3 vezes ao dia, mas seja a todo tempo. E nós vamos ver isso em Lucas. Lucas, meus amados, no capítulo 21.
No verso 36, irmãos. E Yeshua fala: vigiai, pois, em todo o tempo, o quê? Orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Se o meu irmão, minha irmã, quer estar em pé diante do Filho do Homem e evitar os juízos da grande tribulação, que ele acaba de falar grande tribulação e fala esse versículo. E como que nós vamos evitar isso? Por causa do arrebatamento que é antes da tribulação. Mas ele diz, enquanto isso, você vigia, pois, em todo o tempo, orando. Qual é a melhor maneira de vigiar? Orando. Orando quando, meus irmãos? Em todo o tempo, para que sejais havidos por dignos. Então você observa que o princípio da Torá, ora 3 vezes ao dia, Shacharit, Mincha e Ma'ariv, Daniel e Davi obedeciam. E Yeshua trouxe esse propósito. Pedi, buscai e batei na porta, e ela se abrirá. E ele mesmo orou 3 vezes no Getsemane. E Paulo, ele orou também 3 vezes em 2 aos Coríntios. E nós vemos que Yeshua, ele já não fala em orar 3 vezes, ele fala orar em todo o tempo. Aleluia. Ele aprofunda o que está na Torá. Irmãos, se a pessoa não orar nem o que a Torá manda, os 3 vezes por dia, aí fica complicado, meus irmãos. Amém? Aquelas 3 orações fortes, grandes. Amém? Porque Yeshua, ele traz aqui em todo o tempo. Amém? A Torá fala que você tem que fazer a oração da manhã, não é aquela oração relâmpago. Você tem que fazer uma oração consistente, meus irmãos, de adoração. Você tem que entender que quando você ora, você entra no santuário de Deus. Você não está mais naquele lugar. Você pode estar no ônibus, mas você entrou no santuário de Deus ali. Aleluia. Você tem que fazer a sua oração. Você, em todo o tempo, agora Yeshua, ele traz essas 3 vezes, ele diz assim, não, em todo o tempo, orando. E o apóstolo Paulo, porque Yeshua falou isso, também vai ensinar da mesma forma. Vamos agora em 1 aos Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, meus irmãos. Amém? Que é a carta que o apóstolo Paulo fala do arrebatamento, né? A carta do arrebatamento é 1 Tessalonicenses. Então ele dá todas as instruções para quem quer ser arrebatado em 1 Tessalonicenses. Eu sempre falo, leia bem 1 Tessalonicenses, meus irmãos. Amém? No capítulo 5, meus irmãos, versículo 17, Paulo diz, para quem quer ser arrebatado, orai sem cessar. Amém? E ponto. Ele nem fala nada, o versículo é só isso. Orai sem cessar. Você quer ser arrebatado, meu amado? Você, meu irmão, minha irmã, você quer naquele dia ser arrebatado para encontrar o Eterno e Yeshua nos ares. Você tem aquelas 3 orações da Torá, mas você tem que estar ligado, meus irmãos, que Yeshua, quando veio, disse que é para orar em todo o tempo. Orar sem cessar, o apóstolo Paulo fala. Ou seja, além daquelas 3 vezes, você deve orar outras vezes também. Aquelas 3 vezes você vai atender a Torá. 3 vezes uma oração que você está entrando no santuário de Deus, irmãos. Você tem que entender que primeiro você tem que adorar a Deus, pedir perdão dos seus pecados, depois glorificar o seu santo nome, porque a oração que Deus se agrada, você tem que adorar a Ele, se humilhar pedindo perdão e glorificá-lo. Amém? Você tem que fazer essas 3 coisas na oração. É santificando Ele, se humilhando perante Ele e glorificando Ele. Isso é a base de todas as orações. Você tem um exemplo em Daniel 9, que eu não vou botar aqui, mas depois você vai lá em Daniel 9, que Daniel 9, ele ora o capítulo 9 todinho, meus irmãos. Você vê um exemplo de um servo de Deus orando. Vê como é que ele ora a Deus, exalta o nome do Eterno, se humilha perante o Eterno
Amém? Ele até diz lá, né, que a nós pertence a confusão de rosto eterno, que ele se humilha perante o eterno e depois ele glorifica o eterno. Amém? Então nós temos esse padrão. 3 vezes, irmãos, por dia. Só que Yeshua, ele está dizendo para ser todo o tempo. E Paulo fala aqui na sua carta, de acordo com o que Yeshua ensinou, orai sem cessar, na carta do arrebatamento. E isso é importante, né, irmãos? Você tendo oportunidade de orar, você ore, meus irmãos, porque falar com Deus é algo muito importante. Queridos, aqui nós vamos encerrar essa mensagem, né, nesse horário, que o Espírito Santo de Adonai continue falando ao teu coração, amém? E que nós hoje observamos que as 3 vezes que Daniel orava, que Davi orava, são em reverência, estão na Torá, no livro de Bereshit, Gênesis, na oração da manhã, a Shacharit que Abraão fez, na oração da tarde, a Minhá que Isaac fez, e a oração da noite, que é a Mariv, que Jacó fez. E aí foi feito, a Torá nos ensinou as 3 vezes, que Daniel cumpriu, Davi cumpriu, Yeshua cumpriu, Paulo cumpriu, só que Yeshua e Paulo disseram, agora é orar em todo o tempo. Amém? Então, você faça aquelas 3 orações e todo o tempo que você tiver além das 3, você ore também. Amém? No mínimo aquelas 3 você tem que fazer todos os dias. Louvado seja Deus. Amém? Que o Espírito do Eterno fale ao teu coração